Bom, o nosso tema é isolamento de bactérias do solo com atividade de antagonismo contra fungos fitopatogênicos. O nosso grupo é o grupo 11, da turma B, compostos pela Amanda Sela, a Brenda, que sou eu, a Brenda Toscano, o Guilherme Liane, o Lucas Tardelli e o Pedro Silva. Bom, o solo é um recurso essencial que abriga uma grande diversidade de micro-organismos. Eles são dos 5 fatores que participam diretamente da formação do solo e têm um papel fundamental nos ciclos biogeoquímicos, como de macronutrientes, micronutrientes e outros elementos, que são dispensáveis para o crescimento de plantas. Esse conjunto de micro-organismos que vivem no solo é chamado de microbiota do solo. Um bom exemplo da importância deles na agronomia é a fixação biológica de hidrogênio feita por bactérias específicas, e esse processo é essencial, pois o nitrogênio é um nutriente que contribui para o crescimento, vigor e metabolismo das plantas. Diante disso, fica claro o quanto os micro-organismos eles são importantes para o equilíbrio da vida no planeta. Por isso, o objetivo desse seminário ele é isolar, selecionar e caracterizar os micro-organismos do solo com foco em aplicações práticas para a agricultura. Bom, preparo do meio de cultura e solução para esterilização. O objetivo é o quê? Preparar esse meio agar com nutrientes e solução salina para a esterilização. Os materiais: o meio agar nutriente, que os reagentes pectona, cloreto de sódio, extrato de carne, o agar e água destilada. Os materiais: o frasco, papel alumínio, algodão, etiquetas. A solução salina: os reagentes: cloreto de sódio, água destilada. Os materiais: o becker, o bastão de vidro, o frasco, os tubos de ensaio, papel alumínio, algodão e etiquetas. Os métodos: o preparo do meio agar nutriente. Primeiro, pesar e misturar. Pesar peptona, cloreto de sódio e o extrato de carne. Adicionar a água destilada em um frasco e homogeneizar. Em segundo, adicionar esse agar, né? E mais água destilada, depois homogeneizar novamente. Em terceiro, a finalização. Tampar o frasco com algodão e cobrir com papel alumínio. E depois etiquetar esse frasco. Na flambagem, flambar os bicos do frasco ao abrir ou manipular. O preparo da solução salina: dissolver o cloreto de sódio, né, em água destilada no becker, depois homogeneizar com bastão de vidro. Na divisão, transferir, né, esse 90 ml para um frasco, transferir depois isso para um dos 3 tubos de ensaio. Na finalização, tampar o frasco e os tubos com algodão e cobrir com papel alumínio. Etiquetar o frasco, né, e não pode etiquetar os tubos. E na flambagem, flambar os bicos dos frascos e tubos ao abrir ou manipular. Bom, sobre a segunda aula prática, foi do isolamento de bactérias no solo. O objetivo foi isolar as bactérias de solo pela técnica de diluição em série e plaqueamento. Sobre os materiais, nós temos o solo, a solução salina, a mesa agitadora, os tubos de ensaio, nós usamos o micro-ondas, 6 placas de agar nutriente, alça de Drygalski, a incubadora e a pipeta. Sobre os métodos, na etapa 1, tivemos a preparação inicial, que é a pesagem do solo, enfim, a preparação do solo. Depois, nós fomos para a diluição em série, onde na primeira etapa, a gente conseguiu, né, a diluição a 10 elevado a menos 1. Já na segunda etapa da diluição em série, nós vamos diluir esse 10 a menos 1. Então, a gente vai obter o resultado de diluição a 10 a menos 2, de 10 a menos 3 e de 10 a menos 4. Depois foi o preparo do meio de cultura. Em quarto, foi a inoculação. E na etapa 5 foi a incubação. Nos resultados dessas 3 diluições diferentes, nós tivemos um resultado bem satisfatório, né, com o crescimento dessas bactérias. Não tivemos nenhuma contaminação e, além disso, observamos que quanto maior a diluição, menor colônias de bactérias foram possíveis observar. No terceiro, nós tivemos a aula de purificação de bactérias isoladas do solo, cujo objetivo foi purificar as colônias de bactérias isoladas e selecionadas pela técnica de superfície. Nos materiais, nós usamos as placas de Petri, alça de inoculação, placas de Petri com o meio agar, incubadora e o marcador permanente para identificação. Sobre os métodos, nós selecionamos 3 colônias de bactérias de qualquer uma das 6 placas, utilizamos a alça de inoculação para transferir uma pequena porção de cada colônia selecionada para uma placa de Petri contendo meio agar nutriente. Nós espalhamos essa bactéria em zigue-zague, incubamos e verificamos a pureza da cultura, observando se houve ou não o crescimento de um único tipo de colônia em cada placa. Após isso, nós marcamos, né, no verso da placa a colônia selecionada e identificamos exatamente as placas.
No resultado, nós tivemos o crescimento de apenas uma colônia em cada placa, indicando a purificação da bactéria selecionada. Bom, passando para a transferência séptica de culturas bacterianas em placas de fez o experimento com o objetivo de proceder à transferência séptica de bactérias para tubos, que são os islands, para a conservação a 4 graus Celsius. Segue os materiais, com ressalvas ao island, que é essa incubadora inclinada, permite mais espaço para os micro-organismos se proliferarem. Como método, a gente transferiu asepticamente com a alça de inoculação uma pequena porção da cultura bacteriana para o tubo com água, nesse slant. Incubamos o tubo a 35 graus por 3 dias, verificamos o crescimento da cultura, a ausência de contaminação e armazenamos os tubos na geladeira a 4 graus. Os resultados é que após 2 dias, os tubos já estavam com culturas aparentes, sendo possível notar que não houve nenhum tipo de contaminação e que a mudança de ambiente aconteceu tranquilamente. É interessante citar que as placas são previamente colocadas inclinadas, como eu falei, justamente para privilegiar e promover a proliferação do micro-organismo. Deixa eu passar. Para coloração GRAM é um método para você de forma preliminar identificar bactérias, né? Então a gente faz o uso de um corante violeta e aí a gente tem reação desse corante com a peptidoglicona ou com o lipopolissacarídeo. Isso vai ajudar a gente a definir a bactérias. Isso é bom para encontrar bactérias nocivas ou que tem facilidade à penicilina, enfim. Pode passar. Segue os materiais, com ressalvas somente aí ao álcool, ao Lugol, que eu vou citar mais tarde, são itens importantes desse processo. Como método, a gente prepara a lâmina, adiciona a bactéria, seca e fixa com fogo. Bom, aí em relação ao procedimento da coloração, a gente adiciona o cristal violeta, né? Lava o instrumento que a gente usou, a gente vai usar o Lugol vai formar um complexo com cristal violeta e pigmentar a peptidoglicana. Em seguida, a gente adiciona o álcool, ele vai quebrar essa camada e, como a composição é diferente dos lipopolissacarídeos dessas outras bactérias que são gram negativas, a safranina vai ter uma boa reação colorindo elas de vermelho, o que vai criar esse distoante de coloração, ajudando a identificar as bactérias, pelo menos de forma prévia ali. Com o resultado, a gente constatou que as bactérias B1 e B2 B3 são grãs positivas, justamente por causa da coloração roxa. Bom, como sexta prática, nós realizamos um antibiograma das bactérias isoladas no solo e o objetivo foi caracterizar as bactérias quanto à resistência e à sensibilidade aos antibióticos. Como materiais, utilizamos uma cultura bacteriana, tubos de ensaio, placas de agronutriente, alças de Drygalski, inoculação e chamamos a atenção para o disco de papel que continha os antibióticos e também um outro disco contendo a água destilada que seria usada para o controle. Como métodos, com a alça de inoculação, a gente transferiu 2 alçadas para a cultura bacteriana para um tubo de solução salina estéril. Depois, nós transferimos uma parte disso da suspensão, né, para uma placa de agronutriente e espalhamos com a alça de Drygalski. Aguardamos a secagem e depois disso a gente colocou os discos de papel com os antibióticos em cada canto da placa. E atrás nós identificamos com as canetas para depois realizarmos a análise. As placas elas foram levadas para a incubadora a 35 graus por 2 dias e depois nós realizamos a medição dos dados. Como resultado, depois de 2 dias, foi possível notar que as bactérias do solo elas se desenvolveram muito bem nas 3 placas. Porém, já era como de se esperar, próximo aos discos, foi possível visualizar bem o de inibidor. O antibiótico da clonidina foi o maior halo que obtivemos, com um padrão aí de 2 centímetros. Já o disco da amoxicilina, somente o halo B1 e B2, eles apresentaram inibição, e o B3 não houve. O último disco, que era de ampilepsina, ele apresentou o menor resultado, mas, como dito, foi possível observar nas 3 placas um bom resultado com as bactérias que trabalhamos. A próxima prática ela foi a contagem de micro-organismos pela técnica de diluição em série e o plaqueamento em meio de cultura. E o objetivo ele foi
fazer o plaqueamento de uma amostra contendo leveduras para estimar o número de unidades formadoras de colônia. Nós utilizamos novamente uma solução salina, a mesa agitadora, tubos de ensaio. Dessa vez utilizamos 6 placas contendo o YPD, que é um outro meio de cultura. Também utilizamos as leveduras e como metodologia, a gente tem diluições, e a primeira diluição foi da amostra de 10-5. Fizemos 2 diluições para obter a 10-1 e a 10-2. A gente repetiu esse processo para 10-3 e -4 também. Depois disso, a gente fez o plaqueamento com 1 ml de cada diluição. Mudamos para a placa que tem o meio YPD e espalhamos as amostras com a alça de Trigowski e levamos para a incubadora a 30 graus por 2 dias. Após isso, a gente iria contar o número de placas de cada colônia. Como resultado, após uma semana, a gente realizou com a orientação da professora e a gente escolheu a diluição 10-4 para uma contagem final. As placas de 10-4, eles apresentaram 197 e 233 colônias, respectivamente, e com esses dados a gente calculou o número de unidades formadoras. A gente obteve um número de 2,15 vezes 10 elevado a 7. Curva de crescimento das bactérias isoladas de solo. O objetivo dessa prática foi caracterizar o padrão de crescimento das bactérias isoladas no solo. Pode passar. Esses são os materiais utilizados na prática em questão. Pode passar. Métodos. Transferimos 2 alçadas da cultura bacteriana B1 para o tubo de 15 ml, contendo 5 ml de caldo de bactério, incubado a 30 graus Celsius por aproximadamente 18 horas. Transferir o pré-inóculo para um Erlenmeyer de 125 ml, contendo 45 ml de caldo de nutriente esterilizado e agitar. Retirar uma amostra de aproximadamente 1,5 ml e realizar a leitura da absorvância a 600 nm em um espectrofotômetro. Incubar os frascos a 35 graus Celsius por 8 horas, retirando amostras a cada 1 hora a leitura da absorvância. Construir a curva do crescimento bacteriano e determinar as ações de crescimento. Pode passar. Como resultado, a gente verificou que a curva está dentro dos padrões de curvas de crescimento de bactérias, ou seja, a fase da morte da bactéria não foi observada, pois precisaria de mais tempo para acontecer. E vale ressaltar que em 1 hora a fase log passou para estacionária. Antagonismo de bactérias isoladas de solo contra fungos fitopatogênicos. O objetivo dessa prática em questão foi selecionar bactérias que apresentam atividade anatômica contra fungos fitopatogênicos in vitro. Esses são os materiais utilizados na prática. Pode passar. Métodos. Com a alça de inoculação, a gente transferiu uma pequena parte, uma cultura bacteriana, sem espalhar, para os campos de uma placa de Petri, com meio batata dextrose, agar. Repetimos o procedimento para as 3 bactérias, utilizando 3 placas no total. Com um palito estéreo, inocular o fungo na placa, também sem espalhar. Inocular uma placa com o fungo somente, que servirá como controle. E incubar todas as placas a 30 graus Celsius por 7 a 14 dias. E observar se houve inibição do crescimento do fungo nas placas com bactérias, em comparação com a placa de controle. Como resultado, a gente caracterizou as bactérias isoladas de solo quanto aos organismos, aos fungos. A bactéria o fungo Fusarium e Coledotricum trucatum. Já no fungo
sucesso. Agora vamos falar sobre a aula de reativação de fungos fitopatogênicos para teste de antagonismo, cujo objetivo é reativar culturas de 3 fungos fitopatogênicos. Os materiais foram a placa de Petri com meio batata dextrose agar, o palito estéreo, meio bacteriano e a incubadora ajustada a 30 graus. A metodologia foi transferir uma pequena porção do cultivo do fungo para a placa contendo meio dextrose agar, no centro da placa septicamente, usando um palito de dente estéreo para a transferência, e incubar as placas a 30 graus Celsius por 7 dias e avaliar se há contaminação. Nos resultados, após 7 dias, foi possível observar a reativação dos fungos fitopatogênicos, Fusarium verticilloides e Coletótero truncata, ocorrendo a contaminação da placa com o fungo Fusarium verticilloides. Na última aula, de antagonismo de bactérias isoladas de solo contra fungos fitopatogênicos no cultivo pareado, cujo objetivo foi quantificar a inibição exercida pela bactéria selecionada contra o fungo fitopatogênico. Os materiais são similares ao da aula anterior, porém nessa tem uma alça de inoculação esterilizada. A metodologia é pegar como alça de inoculação uma pequena porção da cultura e transferir para o canto da placa de Petri. Logo após, transferir uma pequena porção da cultura do fungo no canto oposto e fazer a placa controle sem a bactéria. Incubar a 30 graus por 7 dias até o fungo da placa controle crescer em toda a placa e medir o diâmetro, calculando a porcentagem de inibição do crescimento do fungo, que é calculado através do diâmetro do fungo do cultivo pareado dividido pelo diâmetro do fungo controle, vezes 100. Infelizmente não obtivemos nenhum resultado, pois houve contaminação nas nossas 2 placas. Concluindo o nosso trabalho, pode-se observar que a prática laboratorial desempenhou um papel crucial para consolidar o conhecimento que a gente teve em sala de aula, possibilitando uma ótima compreensão das funções e do comportamento das bactérias, além de ser importantes para a agricultura e biotecnologia. Aqui estão nossas referências. E eu gostaria de agradecer a professora Sandra e meus colegas de grupo pelas aulas práticas e o conhecimento para o trabalho exercido.